Vamos lá, sem roteiro, sem script, sem nada, porque hoje a gente vai falar de uma parábola que é a do filho pródigo e o que tem a ver com o meu negócio, o que tem a ver com a minha vida, o que a minha empresa, etc. Então vamos lá, vamos trocar essa ideia hoje, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Empreendeus. Meu nome é Adalto José. Esse aqui é um canal onde eu trago um pouco de princípios bíblicos, eu trago um pouco sobre a minha experiência, o que eu estudo da Bíblia, o que a gente aprende, né, vivenciando ali com negócios também. Hoje não, né? Essa semana, vou colocar o microfone aqui. Eu vi o devocional que a gente fez que estava falando sobre o filho pródigo, né? Não sei se vocês conhecem essa parábola. É do pai. Ele tinha 2 filhos e um dos filhos pediu a herança para o pai antecipado. O pai ainda estava vivo, né? A herança é algo que a gente só tem que receber na hora certa, que é quando a pessoa ela herda, né? É uma herança, é algo que não se recebe fora do tempo certo. E aí esse pai ele tinha 2 filhos. Um filho decidiu ir para o mundo, quis viver, foi viver a vida dele, falou e virou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança agora. E o outro filho permaneceu dentro de casa fazendo as tarefas, né, que eles tinham para fazer dentro da fazenda. Vamos colocar assim para exemplificar para vocês. Legal. O pai deu a herança para o filho que pediu. Esse filho saiu, viveu, né, foi se envolver com prostitutas, gastou dinheiro na rua, enfim, fez o que fez. Fato é, a herança acabou. Quando esse dinheiro dele acabou, ele teve que trabalhar para outras pessoas para poder sustentar. E ele se encontrou dentro de um estado tão grave, digamos assim, que ele estava lutando para comer comida dos porcos, que os senhores da época deixavam para os porcos comer, porque ele não tinha realmente o que comer. E aí ele lembrou que ele tinha um pai, ele lembrou que até os colaboradores, as pessoas que trabalhavam com o pai dele comiam muito melhor, tinha muito mais dignidade do que a situação que ele estava vivendo ali. E por que eu estou contando essa história para vocês? Depois o filho volta, o pai recebe ele, o outro irmão fica chateado, etc. Só que eu queria trazer... O pai faz uma festa, né, para aquele filho que voltou. Porque Deus ele está sempre esperando o filho voltar para ele, e ele faz festa. Né? Às vezes a gente erra, mas nunca é tarde para poder voltar. Então eu dei uma contextualizada aqui, para quem não conhece a história, eu acho que é legal. Mas alguns pontos que eu queria trazer aqui dentro que tem relação com o nosso negócio. Às vezes a gente pede para Deus a nossa herança antecipada, só que talvez a gente ainda não está preparado. Quem deu a herança para o filho foi um homem, mas ele era o pai daquelas crianças. Deus sabe que na grande maioria das vezes, se ele entrega tudo que a gente pede para ele agora, provavelmente a gente pode não estar preparado para poder lidar com o dinheiro, a gente pode não estar preparado para lidar com o número de colaboradores que o seu negócio vai precisar, a gente pode não ter conhecimento ainda sobre talvez imposto, tributação, ferramentas, pessoas. E às vezes, se Deus entregasse tudo que a gente pede para ele, a gente iria se embolar, digamos assim, e não conseguir realmente passar pelo processo que é necessário. Então eu trago isso para vocês porque todos os dias a gente pede a Deus: Deus, me abençoe, abençoe o nosso negócio, que a gente consiga prosperar, traga mais clientes, que a gente abençoe mais vidas. Só que às vezes a gente não está preparado para aquilo. Estou falando da sua empresa mesmo, às vezes não está estruturado, às vezes não tem o número de pessoas, e se vem aquele volume muito grande, você pode inclusive se queimar, se perder qualidade. Então a mensagem é mais para que vocês acalmem o coração, porque isso vale para mim também. Às vezes a gente precisa acalmar o nosso coração porque a gente é muito ansioso. O Brunet, uma vez, trouxe até o Thiago Brunet, ele trouxe uma parte que ele fala que o filho dele tinha, salvo engano, 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. Não lembro a idade, mas ele era mais novo, tá? Nessa faixa aí. E aí ele queria um carro. E aí, só para contextualizar, pai, eu quero um carro, pai, eu quero um carro, pai, eu quero um carro. Só que imagina se o pai, vendo o filho despreparado, primeiro, ele não tem idade para isso, ele não tirou habilitação, mas o pai tem dinheiro para poder comprar, o pai tem o carro para poder dar, o pai tem todas as condições. Só que o filho ainda não está no momento, o filho ainda não está preparado. Se o pai
ele, no caso, dá o carro para o filho, o que o filho vai fazer? Vai sair com o carro, vai bater, o filho vai morrer, vai se estrepar todo. É assim que eu consigo visualizar hoje os nossos negócios. Eu tenho minha empresa. Todos os dias eu falo, Deus, manda 20 clientes para mim, Deus manda 100. Imagina se Deus manda. Como que eu vou lidar com isso? Às vezes a gente está preparado, mas às vezes não. Então, a ideia é que a gente fique tranquilo, que a gente fique calmo. E o principal, né? Quando for a hora certa, Deus vai entregar a nossa bênção, Deus vai fazer o milagre que só Ele pode fazer na nossa vida também. Combinado? Espero que eu tenha te ajudado, independente de qualquer coisa. Se você não conhece essa passagem, né, do filho pródigo, eu acredito que vale a pena você buscar para você entender um pouco melhor. E antes de finalizar, trazendo um outro lado, né, além do pai estar sempre aberto, o pai fez uma festa para esse filho que voltou, porque o pai está sempre esperando o filho voltar, né? Só que o irmão dele que ficou puto, porque o pai, ele virou e falou o seguinte, olha só para vocês verem isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa visão do próximo. Ele virou para o pai e falou assim, eu não vou participar da festa que você está fazendo porque eu acho errado, porque eu te ajudei, eu fiz tudo o que você me pediu, o seu filho lá saiu, gastou o dinheiro da herança dele, você está matando boi, está fazendo festa, está fazendo tudo e eu nunca ganhei nada. E aí, cabe às vezes a gente olhar para dentro e entender. Esse filho que estava reclamando já tinha tudo do pai. Só que ele queria somente o reconhecimento, ele queria ter o ego dele ali, né, acalentado. E aí ele virou e falou para o pai isso, que ele não iria participar porque ele achava injusto, e o pai virou para ele e falou assim, mas eu estou fazendo isso porque o seu irmão voltou. Você esteve aqui o tempo todo, você podia ter pegado o novilho que você queria, você podia ter feito o que você quisesse, porque a herança do pai era dele, ele ficou, ele tinha acesso a tudo. E às vezes a gente não consegue visualizar tudo que Deus já deu pra gente, e a gente está sempre visualizando o que Deus está fazendo na vida do outro. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem aí para você, sem script, sem roteiro, falei o que veio na minha cabeça. Eu acho que às vezes é bom a gente ter essa troca aqui. Se você gostou desse jeito que a gente conversa, às vezes tem lógica, às vezes não tem, mas é um canal para a gente poder se conectar, falar um pouco de Deus. Se você tiver algum tema que você acha legal também, manda aqui embaixo nos comentários para a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do Empreendeu.